Bom dia! Vamos falar de geografia? É o espaço urbano, né? Nós falamos muito sobre o espaço rural e agora vamos falar sobre a zona urbana, a cidade, onde nós vivemos, né? O Brasil e seu espaço urbano. Então vamos lá, página 52, 53 e vamos continuando. A convivência harmoniosa nas cidades é construída a partir das relações de cooperação e amor. A cidade é o espaço de convivência onde acontecem muitas atividades. As cidades representadas nas imagens que a professora está mostrando para a sua turma sempre existiram ou foram construídas, edificadas. Claro que elas foram construídas, né? A paisagem foi sendo modificada e foram sendo edificadas, construídas. Por que será que os seres humanos se agrupam? Para conviver melhor, né, gente? Qual é a importância deles ficarem próximos? A importância de uns ajudarem os outros. Quais as dificuldades de conviver com muita gente? Quando a gente convive com muita gente, sempre existem alguns problemas. Muito trânsito, desemprego, nós vamos ver isso. É preciso haver ordem e organização quando as pessoas se agrupam. Sim, sempre é importante organização e ordem, né? Em qualquer situação, disciplina sempre, né? E agora vamos falar aí do capítulo 1, pesquisando para entender o Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão do governo federal que tem como principal tarefa realizar pesquisas em todo o Brasil sobre a população do país. Então a Mila está fazendo uma pergunta aí. Quantas pessoas vivem no Brasil? Então quem faz essa contagem é o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas pesquisas trazem informações importantes para o governo brasileiro. Elas o ajudam a identificar, por exemplo, a quantidade de crianças, jovens, adultos existentes em determinados lugares do país, os tipos de trabalho realizados pelas pessoas, o modo de vida e o lugar onde elas vivem e muito mais. Um dos recursos utilizados pelo IBGE para divulgar as informações obtidas nas pesquisas é a organização dos resultados em gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas são recursos visuais utilizados por diversas empresas. É muito comum encontrá-los em jornais, em revistas, nos livros, na internet e nos telejornais, apresentando informações sobre diversos tipos de assuntos. Observe a tabela do IBGE, que traz informações sobre a nossa população brasileira, né? Então tem aí os dados, né? Sexo, situação de domicílio, total da população entre homens, mulheres, né? Quem mora na zona urbana, quem mora na zona rural. E aí tem os dados de 1940 e de 2000, né? Olha como que aumentou o número de homens, aumentou o número de mulheres, aumentou o número de pessoas que eram da zona urbana, né? E as pessoas da zona rural também, mas aumentou muito mais quem era da zona urbana, né? Que continuou na zona urbana. É o êxodo rural aí, né, gente? Agora, você sabia? Assim como os mapas, os gráficos e as tabelas também precisam ser lidos e interpretados, eles são feitos de acordo com dados numéricos que precisam ser representados ou informados de maneira precisa. Depois de ler a tabela apresentada pelo IBGE, responda: a população brasileira aumentou ou diminuiu de 1940 para 2000? Então, a gente já concluiu que aumentou, né? E a população do Brasil é predominantemente feminina ou masculina? Então, são mais mulheres, é feminina. Você constata essa mesma predominância em sua sala de aula? Sim. Na nossa sala de aula, nós temos mais meninas do que meninos. 4. Em 1940, a população brasileira, em sua maior parte, morava no espaço rural ou no urbano. Então, as pessoas moravam mais no espaço rural, né? E depois foram para o espaço urbano, que é o êxodo rural. 5. E em 2000, nessa época, a população brasileira
morava no espaço predominantemente rural ou urbana. Então aí no ano de 2000, aí já estão mais voltadas para o espaço urbano, né? Para a zona urbana. Para pensar, vimos que na história de um país as predominâncias mudam, às vezes predominam os homens, noutras as mulheres, às vezes as pessoas do campo, noutras as da cidade, às vezes os jovens, noutras os idosos. Mas para que o país continue a existir, há coisas que deveriam predominar sempre, como respeito, tolerância, trabalho e educação, não é mesmo? O abandono do campo. Olha aí o que o Paulo está perguntando. Por que será que muitas pessoas abandonaram o campo, já que lá é um lugar agradável para viver? Boa pergunta, né? Observe novamente a tabela do IBGE e compare os números da população rural de 1940 com a de 2000. O que aconteceu com esse número? Por que você acha que isso aconteceu? Então, as pessoas saíram, né, da zona rural e foram morar na zona urbana em busca de melhoria, né, de oportunidade de emprego, melhores condições de vida, né, mais acesso a hospitais, escolas. Tudo isso é a busca, né, das pessoas que moram no campo, por isso que eles vêm para a cidade. No Brasil, podemos citar vários períodos em que as pessoas que moravam no campo se mudaram para as cidades. Entre os anos de 1950 e 1990, esse movimento aconteceu com mais intensidade. Além de toda a dificuldade no trabalho do campo, há a possibilidade de melhoria nas áreas de educação, saúde e transporte, o crescimento das indústrias e possibilidade de trabalho nas cidades. Foram alguns dos principais motivos para que as pessoas resolvessem sair do campo. Elas acreditavam que teriam melhores condições de vida por causa do sistema econômico que se desenvolvia nas cidades. Esse movimento de saída das pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Olha aí novamente falando de êxodo rural. Os textos a seguir ilustram algumas situações que motivaram o êxodo rural, principalmente no Nordeste do Brasil, né? Onde tem muita seca, né? Falta chuva. Faltando chuva, as plantações não vão para frente, as pessoas começam a passar fome, né? Durante um dos períodos indicados na tabela do IBGE. Leia-os com a turma, depois conversem sobre as informações que eles trazem. Então, vamos lá. Anos 50, modelo pau de arara. Dos 11 milhões de migrantes rurais brasileiros dos anos de 1950, quase metade vinha do Nordeste. Isso não é surpresa, pois a década é conhecida como o período de maior migração interregional. Construção da estrada Belém-Brasília, da nova capital federal, as grandes migrações para as áreas metropolitanas e mesmo as migrações para o trabalho na colheita de café em São Paulo e no norte do Paraná, além de grandes secas no Nordeste brasileiro. Então, estão entre as principais explicações do fenômeno, né? O fenômeno de êxodo rural. Então, olha aí. Último pau de arara. Nós vamos ler esse texto e ao lado vocês vão desenhar o que vocês entenderam sobre o último pau de arara, tá bom? A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, dá de tudo. Fartura tem de montão. Tomara que chova logo. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal, em outros cantos não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Então aí é uma música, né, de Guimarães, Corumbá e Venâncio, né? Então ao lado vocês vão desenhar aí o que vocês entenderam, né? O que essa pessoa que mora lá no Nordeste está falando sobre sair da sua terra, né? O que ela pretende. E na página 58, o termo Cariri se refere à microrregião do sul do estado do Ceará com 10 municípios. Agora cria ao lado da música, o último pau de arara, uma ilustração para ela, que foi o que a gente pediu para você fazer na página 57.
3. Os textos apresentados são de gêneros textuais diferentes. Então, o primeiro aí é uma notícia, né? O primeiro texto. E o segundo é uma música. 4. Apesar de diferentes, existem algumas semelhanças entre os textos? Sim, né? Nós podemos concluir que tem a diferença, tem uma semelhança que ambos falam do Nordeste, né? Letra A. A expressão pau de arara está presente nos títulos dos dois textos. O que ela indica? Pau de arara quer dizer, então, meio de transporte lá dos nordestinos, né? Que eles buscavam fugir da seca. E eles usavam como meio de transporte o pau de arara. Letra B. Que motivo para o êxodo rural da população nordestina desse período está indicada nos dois textos? Então, aí o motivo é a seca, não chovia há muito tempo, né? 5. A música Último Pau de Arara, famosa na voz de Luiz Gonzaga, retrata a situação vivida pelo povo nordestino de um jeito bem poético. Apesar da dificuldade, o que dava esperança ao homem do campo, descrito pelo compositor? Eles tinham muita esperança que caísse chuva, né? Essa era a esperança deles, para que eles não precisassem sair da sua terra. Porque se chovesse, as plantações iriam progredir, né? Eles teriam que comer, como se alimentar. Então é a espera da chuva, né? A esperança de todos eles aí. E por hoje é só, vamos falar sobre a zona urbana nas nossas aulas online. Fiquem com Deus, se cuidem!